Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, é um grande prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa dessa segunda-feira, dia 2 de dezembro, nós vamos repercutir a rodada de domingo, né? Ontem tivemos uma rodada cheia na NBA. Tivemos muito jogo bom rolando ontem. Tivemos duelos entre os líderes das conferências. Bons duelos, tá? Bons duelos. E aí eu vou comentar sobre cada um dos jogos. E nós iremos também dar uma passadinha pelas notícias do dia, né? Separei aqui algumas notícias pra gente comentar. Então, programa completo hoje, hein? Programa completo, coisa linda. Antes só peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no nosso engajamento. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Galera que tá assistindo aí na Premiere, primeiramente, obrigado pela companhia. É sempre bom ter a presença de vocês na estreia aqui do programa. E segundo, fica à vontade para comentar no chat, tá? O chat é de vocês, fica à vontade, comenta o que quiser, troca ideia. Eu vou estar aí também dando aquela bisoiada, então se tiver alguma pergunta para mim, pode mandar que eu respondo. E é isso. Vamos aqui para mais um programa. Roda a vinheta e vamos começar. Beleza então, pessoal. Vamos começar falando sobre a rodada de ontem. E o primeiro jogo que eu vou falar aqui com vocês é Magic e Nets, né? Ontem tivemos Orlando Magic e Brooklyn Nets se enfrentando, foi o jogo que abriu a rodada de ontem e novamente o Orlando Magic de Franz Wagner conquistou uma vitória, né? O Magic tá numa sequência simplesmente espetacular, são 12 vitórias nos últimos 13 jogos. É uma das 4 equipes, é apenas, né, uma das 4 equipes com 15 vitórias na temporada. Uma coisa realmente impressionante. E ontem, mais uma vitória com a assinatura desse Magic. Uma defesa muito forte, uma defesa que limitou o Brooklyn Nets a apenas 92 pontos e um ataque liderado por esse monstro chamado Franz Wagner. Simplesmente impressionante como o Franz Wagner não tá jogando mal. Assim, não tem um jogo que esse cara joga mal. Assim, desde a saída do banqueiro, da saída por lesão, né? Eu não me lembro de um jogo ruim do Franz Wagner. Não me lembro, assim, é uma coisa realmente impressionante a consistência desse cara. Ontem, 20 pontos, 9 rebotes, 8 assistências, 2 tocos. Uma coisa que tem me agradado muito no jogo do Franz Wagner é a evolução dele como construtor. A gente tá vendo um Franz Wagner atuando muito bem como playmaker, como o ball handler primário do time. É uma coisa que, antes da lesão do banqueiro, ele não fazia tanto. Ele não exercia tanto esse papel, até porque esse papel era do banqueiro. Então é muito legal ver essa evolução da parte até mental do Franz Wagner, né? O QI de basquete do Franz Wagner, ele claramente tá noite após noite aumentando, a percepção dele, a leitura dele tem melhorado muito a cada jogada. Então, é muito bom, cara. É muito bom ver esse cara que muita gente questionou quando recebeu a extensão, muita gente disse que era superestimado e tal. É muito bom ver esse cara calando bocas, né? Calando bocas, sendo importantíssimo pro Magic. Mais um jogo excelente, cara. Mais um jogo excelente. O 17º jogo dele de 20 pontos na temporada. É o terceiro com mais jogos de 20 pontos na temporada até aqui. Jogadorzaço e mais uma ótima vitória do ótimo Orlando Magic. Outro time que venceu ontem foi o Memphis. O Memphis que enfrentou o Indiana Pacers. Venceu por 136-121. E uma vitória muito importante para o Memphis, porque com essa vitória, a sexta seguida,
o Memphis se coloca no top 3 da conferência. O Memphis, na verdade, já estava no top 3, né? O Memphis se consolida no top 3. Memphis é seed 3 hoje do Oeste, tá 2 jogos só atrás do Thunder. Na verdade, eu acho que tá até menos, né? Deixa eu ver aqui. Só pra não dar informação errada. Não, tá a um jogo, tá a uma vitória. Né? O Memphis só tem uma vitória a menos do que o Thunder, tem 2 derrotas a mais. Né? Então, a diferença muito pequena. Tá a menos... Não, ó, pra ser exato, tá a um jogo e meio do Thunder, tá? Vamos aqui dar a informação certinha. O Memphis tá a um jogo e meio do Thunder. Uma diferença muito, muito pequena. E é muito louco ver o Memphis estando nessa posição, porque é um time que, velho, toda hora tem alguém machucado no Memphis. Não é como se o Memphis estivesse jogando completo. Não tá. Não tá. E mesmo assim, o time tá a menos de 2 jogos do Thunder. Entendeu? Você tá entendendo o quão grande é essa temporada do Memphis? O quão bizarro é o desempenho do Memphis até aqui? É impressionante, cara. Realmente impressionante. Ontem, atuação gigante do JJJ. 25 pontos, 8 rebotes, 3 tocos pro Jaren Jackson Jr. Muito dominante. O JJJ, ele é o segundo jogador com a maior média de pontos entre os jogadores com menos de 30 minutos por jogo nessa temporada. O primeiro é simplesmente Stephen Curry. Então, tá jogando demais e... Que trabalho do Taylor Jenkins. Eu não me canso de elogiar o Taylor Jenkins. Eu tenho a percepção de que o Taylor Jenkins é um dos treinadores mais subestimados da NBA. Pouco se fala do trabalho dele. Assim, precisávamos falar mais sobre o trabalho dele. Porque não é qualquer treinador que, tendo um time que toda rodada tem alguém fora, tem alguém machucado, não é todo treinador que, nesse contexto, consegue ter tanto sucesso como ele tem tido. É realmente algo louvável o que o Taylor Jenkins tem feito. E grande temporada do Grizzlies até aqui. Grande temporada do Grizzlies. 14 vitórias, apenas 7 derrotas, menos de 2 jogos do líder. Que trabalho, velho. Que trabalho. Falando agora sobre o duelo dos líderes do leste, né, ontem tivemos Cavaliers e Celtics se enfrentando lá, né, em Cleveland. E depois de perder pro Boston Celtics, no que foi a primeira derrota do Cavs na temporada, ontem o Cavaliers conseguiu a vingança. Né, o Cavs venceu o Boston Celtics por 115-111, uma vitória dramática, né? O Cavs chegou no último quarto perdendo por 12 pontos. Celtics fez um terceiro quarto absurdo ali com o Jason Tatum jogando pra caralho e tal. E aí o Cavs, mesmo em desvantagem e mesmo tendo, né, o Mitchell tendo uma atuação extremamente apagada nos 3 primeiros quartos, o Cavs foi lá e buscou a virada. E buscou a virada muito por conta do Donovan Mitchell. O Mitchell, ele conseguiu chamar o jogo no último quarto. Ele terminou a partida com 35 pontos, sendo que 20 foram nos últimos 9 minutos de jogo. Absurdamente clutch, Donovan Mitchell, mostrando uma resiliência muito grande, né? Porque você esquentar num jogo desse tamanho depois de 3 quartos ruins, mano, é sinal de que você é resiliente pra caralho. E o Donovan Mitchell é isso. No momento que o time precisou, ele foi lá, falou pros caras, dá a bola em mim, e ele resolveu. Baita último quarto do Donovan Mitchell, né? O Evan Mobley, que também fez 3 primeiros quartos fracos, fez um quarto período muito bom, ajudou muito o Donovan Mitchell. E aí, velho, o Cavs conquistou essa vitória enorme. Enorme, o Cavs consegue descolar minimamente do Boston Celtics. O Cavs tá agora um jogo e meio
na frente do Celtics. O Celtics tinha a possibilidade de passar, né, o Cavaliers, porque tinha a vantagem do confronto direto, e não conseguiu. Conseguiu, vitória importantíssima. Donovan Mitchell, como eu já disse, foi o nome dessa vitória, 35 pontos para ele no jogo. Mas vale muito o destaque também para o Mobley, que fechou a partida muito bem, e para o Darius Garland, que nos momentos onde o Mitchell não estava bem, né, até o Mitchell esquentar no jogo, foi o Garland que carregou o ataque do Cleveland. Foi o Garland que fez o Cleveland ir para o intervalo na frente. Então, muito destaque também para o jogo do Garland. E grande resultado, mano. Grande resultado do Cavs, que vinha sendo questionado por conta das derrotas pro Hawks. Muita gente já estava levantando questionamentos sobre a real força do Cavs. Muita gente duvidando já do Cavs. Então essa vitória, além de dar aí um mínimo respiro pro Cavs ali na liderança, né, o time dá uma desgarradinha ali do Celtics, é uma vitória que serve como um hit check, né? Do tipo, realmente estamos quentes na temporada. Vencemos os Celtics, vencemos os campeões. Então é uma vitória realmente muito grande, também pelo fator moral, né? Pelo fator psicológico aí do Cavs, né? Dá uma moral, dá uma confiança muito grande pros caras. Sobre os Celtics, muito ruim perder, né? Ainda mais para um rival direto aí pela liderança da conferência. Era um jogo onde o Celtics tinha condições sim de vencer, tanto que chegou no último quarto vencendo por mais de 10, né? O Tatum fez um terceiro quarto absurdo, né? Bizarro o que ele jogou. Então é duro perder do jeito que perdeu, tomando a virada e tal. Mas, mano, ontem era um contexto não tão favorável assim pro Celtics. O Celtics conseguiu tornar o contexto favorável pelo terceiro quarto que fez, né? Só que a prévia do jogo indicava uma partida bem difícil pro Celtics, porque além de pegar o Cavaliers, pegou o Cavaliers fora de casa, onde até hoje o Cavs só perdeu um jogo na temporada, né? O Cavs tá 11-1 jogando em casa. E pegou um Cavaliers sem dois dos seus melhores jogadores. O Celtics foi pro jogo de ontem sem Derrick White e sem Jaylen Brown. Duas peças cruciais nesse time. Ah, Luiz, mas você não fala que o Celtics tem um elenco foda, que o elenco é absurdo? Cara, até o melhor elenco do mundo sofre quando perde dois jogadores cruciais. O Peyton Pritchard fez um bom trabalho, ali, né, tapando ali o buraco que o White deixou, fez um bom trabalho, mas ele não é o Derrick White. Ele não tem a defesa do Derrick White. Ele não tem a capacidade de conseguir big plays defensivas como o Derrick White consegue. Entendeu? Então, perder o White e Brown pro jogo de ontem fez a vida do Celtics ser complicada. Tanto que eu acredito que se os dois tivessem jogado ontem, é óbvio, é foda falar isso, mas eu acho que se os dois tivessem jogado ontem, a chance do Celtics fechar o jogo bem, sem sustos, era muito maior. Porque não é que são dois caras que entregam só no ataque. São dois caras que entregam muito na defesa. E ontem faltou um pouco mais de defesa por parte do Celtics, ali na reta final de jogo. Faltou eficiência também para 3, foi um jogo não tão bom do Celtics chutando no perímetro. Muito mérito também da defesa do Cleveland, mas o Celtics em si não estava numa noite muito eficiente. Mas faltou defesa no final do jogo. E era aí onde White e Brown fariam muita diferença. Então, é duro perder, é duro tomar virada, mas pelo contexto do jogo ontem, cara, dá pra passar um pano aí pro Celtics. Dá pra passar um pano. Diferente de outras ocasiões onde o Celtics perdeu, onde o Celtics deixou escapar grandes vantagens, ontem dá pra passar um pano. Ontem dá pra passar o pano, tá? Então, grande jogo, mais um jogo entre os dois com cara de playoff. E eu acredito que esse embate entre os dois vai durar a temporada inteira. Acho que a temporada inteira vai ser, né, a tônica do leste vai ser Celtics e Cavs se degladiando pela seed 1.
Hoje eu vejo os dois bem isolados na briga pela seed 1. Claro, o Knicks pode chegar e tal. Bucks pode chegar? Talvez possa. Talvez possa. Mas hoje, pelo basquete apresentado, Celtics e Cavs estão isolados no leste. E eu acho que até o fim da temporada a gente vai ter algumas alternâncias entre dos dois ali na seed 1. Eu acho que em algum momento o Celtics vai assumir a liderança e vai ficar um tempinho nela. Mas eu não duvido do Cavs buscar de novo e terminar a temporada como seed 1 do leste. Porque é um time muito bom. É um time que tem sim seus buracos. Principalmente nas alas. Né? São buracos muito grandes. Que inclusive foi onde o Celtics se criou no jogo que ganhou do Cavs. Vocês devem se lembrar que o Celtics acabou com as alas do Cavs naquele jogo. Então, tem seus buracos, tem seus problemas, mas é um time muito forte que tem um franchise player que assim explode pra 20 pontos. Impressionante. Ele tava jogando nada, o Donovan Mitchell. Nada. Do nada, o cara clica e faz o que faz. Impressionante. Grande vitória. E mais um grande jogo entre os líderes do leste. Quem venceu ontem, venceu fácil, foi o Knicks, tá? Knicks enfrentando o Pelicans esfacelado. Knicks venceu tranquilo por 118-85. Foi tranquilamente o melhor jogo do Mikal Bridges com a camisa do Knicks. Foram 31 pontos para ele com 7 de 13 no perímetro. Uma atuação maravilhosa, plus-minus de mais 40 pro Mikal Bridges. Impressionante que ele jogou. O Knicks com essa vitória chega a 12 na temporada. Foi a 7ª nos últimos 9 jogos. Então o Knicks vive um bom momento. Enquanto o Pelicans tá ladeira abaixo. Né? Ontem, cara, eu me arrisco a dizer que foi um dos basquetes mais feios que eu vi um time praticar em muito tempo. Assim, ontem foi constrangedor ver o Pelicans jogar. Constrangedor. A prova disso é que o cestinha do Pelicans ontem foi o McCollum, com 13 pontos. Quando o seu cestinha, quando o seu principal cestinha marca 13 pontos, aí, mano, é porque você tá numa fase horrível e é a fase que o Pelicans se encontra. É um time que não consegue ficar saudável e é um time que, além de tudo, não consegue jogar. Não consegue jogar. Diferente do Memphis, por exemplo, que mesmo esfacelado de lesões, consegue entregar um bom basquete, consegue competir, o Pelicans não consegue. E aí, eu acho que a gente pode começar, assim, a cobrar um pouquinho o Willie Green, tá? O Willie Green, ele tem aí um salvo-conduto por conta das lesões. E realmente tá atrapalhando muito o Pelicans. Não tô falando que, foda-se as lesões. Não, não é isso. As lesões atrapalham e muito. Só que eu acho que, mano, dava pro Pelicans praticar um basquete um pouquinho mais decente. Ontem foi constrangedor, cara. Ontem foi muito feio. Ontem foi muito feio. Entendeu? Então, eu acho que dá sim pra gente começar a dar uma cobradinha no Willie Green. Cobradinha, de leve. De leve, tá? E foi uma coisa bem feia. Bem feia mesmo. Coisa feia ontem também foi a derrota do Heat, hein? O Heat, que era amplamente favorito contra o Toronto ontem, perdeu pro Raptors por 119-116. Foi um jogo competitivo, foi um jogo pegado, o Heat competiu sim, mas, cara, era jogo pro Heat ganhar. Era jogo pro Heat ganhar e os caras não ganharam. Vitória gigante do Toronto. O Toronto chega à 6ª vitória na temporada e tal. Mas era jogo pro Heat ganhar, viu? O Heat deixou escapar uma oportunidade muito boa de consolidar sua campanha positiva. O Heat volta a ter campanha neutra. Vacilo do Heat. Pelo Toronto, destaque total para a dupla Scottie Barnes e RJ Barrett. Os dois têm construído uma química muito bacana. Os dois têm jogado bem pra caramba. O Scottie Barnes ontem flertou com o triple-double, 23 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Grande atuação do Scottie Barnes, do armador Scottie Barnes, né? E o RJ Barrett, mais uma atuação brilhante. 37 pontos, com 15 de 20 no field goal. Uma atuação gigante do RJ, que na minha opinião
tem chances reais de ganhar o MIP, tá? Hoje eu vejo muita gente brigando pelo MIP. Tem muito candidato bom a Most Improved Player. Por exemplo, o Dyson Daniels, do Hawks. Candidataço a Most Improved Player. Candidataço. Então temos alguns jogadores que podem brigar pelo MIP. Mas o RJ Barrett é um caso muito forte, tá? A forma como ele tem sido protagonista desse Toronto e em jogos grandes, em jogos contra times grandes, é algo que coloca ele num patamar bom pra ganhar o prêmio jogador que mais evoluiu na temporada. Hoje, talvez ele fosse meu voto pra MIP. Talvez ele fosse meu voto pra MIP hoje, o RJ. Fico muito entre ele e o Dyson Daniels, tá? Mas talvez eu fosse de... Talvez no apagar das luzes, eu votasse no RJ. E realmente tá jogando muita bola. Muita bola mesmo. Muito, muito legal ver o RJ tendo esse protagonismo, né? muito bom mesmo. Seguindo, tivemos o... Pô, ontem, além do duelo entre os líderes do leste, também tivemos o duelo entre os líderes do oeste. Ontem, Houston e Thunder se enfrentaram. Um jogaço lá no Texas. Um jogo muito bom que terminou com vitória do Houston. O Houston, que tá numa crescente absurda, ganhou do Thunder ontem por 119-116. Jogo, cara, jogo fantástico. Mais um jogo com cara de playoff. Jogão que terminou com essa vitória gigante do Houston. O Thunder fez uma boa partida. Não é que o Thunder jogou mal, não. O Thunder jogou bem. Tanto que, durante a maior parte do segundo tempo, o Thunder que liderou o jogo. O Thunder chegou nos últimos 2 minutos de partida ganhando o jogo. Jogando bem e tal. O Shai jogando demais. Hartenstein contribuindo muito. Inclusive, mais um duplo-duplo do Hartenstein. Hartenstein tem 5 duplos-duplos seguidos com a camisa do Thunder. Consistência enorme. Então o Thunder tava bem. Só que aí, mano, Fred VanVleet relembrou os grandes tempos de Toronto. Botou o jogo no bolso no último quarto. E garantiu essa vitória enorme do Houston. Que diminui a diferença pro Thunder para apenas um jogo e meio, né? É isso? Não, meio jogo. Meio jogo. Apenas meio jogo separam Thunder e Houston. Thunder segue na liderança. Mas assim, por isso aqui, ó. Por isso aqui e isso aqui, ó. O Thunder segue na liderança. Houston tá, ó, cheirando o popote do Thunder, mano. Cheirando o popote do Thunder, coisa que muita gente não esperava, né? Muita gente não dava nada pra esse Houston. Muita gente achava que o Houston talvez nem pegasse play-in nessa temporada. E os caras estão aí. A um passo, a meio passo, de pegar a liderança do Oeste. Ah, Luiz, é novembro, é começo de dezembro ainda, tá cedo. Pô, pode estar cedo. Mas eu acho muito difícil que o Houston tenha uma queda tão grande de rendimento a ponto de tirar o time da briga por vaga direta no playoff. Pra mim, o Houston é um candidato muito real a top 6 da conferência. Muito grande. E tá jogando pra isso, mano. Tá jogando pra isso. Ontem, atuação gigante do Houston. Né? VanVleet jogando pra caralho, entregando seu melhor jogo no ano. 38 pontos pra ele. O Alperen Sengun flertando com o triple-double. Dillon Brooks conseguindo jogadas vencedoras ali no final do jogo. Teve até um momento bem legal ali no final, né? Entre ele e o Shai. Os dois ali disputando uma bola. E aí todo mundo achou que ia rolar briga e tal, mas os dois estavam só ali na resenha. Até porque são dois companheiros de seleção canadense, né? São amigos, então obviamente não ia sair porrada ali. Mas foi um momento legal, né? Todo mundo... O narrador tava falando, pô, vai ter treta e tal. Aí, quando a câmera deu uma aproximada, tava ali os dois rindo e tal. Então, foi um momento bacana. E o Dillon Brooks conseguiu grandes jogadas, né? Terminou o jogo com 16 pontos, 7 rebotes. Um jogo muito bom dele. O Jalen Green
deixou muito a desejar ontem, jogo fraco do Jalen Green. Mas em compensação, o Jabari entregou um jogão. 3 bolas de 3, 3 tocos, bom jogo do moleque. Então, foi uma atuação muito boa do Houston. Da mesma forma que foi uma atuação boa do Thunder também. Apesar da derrota, o Thunder jogou bem, como eu disse. Liderou durante a maior parte do segundo tempo. Teve o Shai entregando 32 pontos e 8 rebotes. Atuação boa do Shai. O Kayson Wallace fez um jogo gigante. Inclusive, entrando no minuto final, ele empatou o jogo com a bolaça de 3. Jogou muito bem o Kayson, que foi titular. O Aaron Wiggins fez um jogo muito bom. Jalen Williams, apesar da falta de eficiência no perímetro, entregou 22 pontos, 7 assistências. Então foi um ótimo jogo do Thunder. Ótimo não, foi um bom jogo do Thunder, um muito bom jogo do Thunder. Mas o Houston foi melhor. Foi melhor, mereceu a vitória. E se o Thunder vacilar, o Houston vai catar essa liderança, mano. Vai catar essa liderança. Então, grande resultado e grande jogo. Tomara que essas duas equipes se enfrentem no playoff. Assim como eu quero muito ver Cavs e Celtics no playoff, eu também quero ver Houston e Thunder. Quero muito, mano. São dois times que já rivalizaram num passado não tão distante, né, na época onde Harden e Westbrook brigavam ali pelo MVP e tal. Né, os dois times tinham uma rivalidade muito legal. E então seria muito bom ver essa rivalidade, né, revivendo aí, né, com dois times jovens, com bases jovens muito talentosas. Vai ser muito legal, mano. Vai ser muito legal se esses dois se enfrentarem no playoff. Ainda mais se os dois estiverem com todo mundo à disposição. Né? O Thunder com Chet e tal, com Caruso. Vai ser bacana. Vai ser bem bacana. Seguindo, tivemos o nosso querido Los Angeles Lakers conquistando uma vitória contra o Jazz por 105-104. Foi um jogo meio esquisito, né? Porque o que acabou definindo o resultado foi uma cagada, cara, colossal do treinador do Jazz. Ah, Luiz, você tá tirando o mérito do Lakers. Não, Lakers não fez um grande jogo, muito longe disso, inclusive, mas fez ali o suficiente pra ganhar, né? Desfalcado ali, sem o Reeves, sem o D'Angelo. O time foi lá, teve um Anthony Davis entregando duplo-duplo. LeBron também teve duplo-duplo, apesar de ter tijolado tudo do perímetro. O LeBron ontem tava muito mal das bolas de 3, mas ele conseguiu ter um impacto muito bom no jogo, 27 pontos, 14 assistências e tal. Então, o Lakers fez um jogo ok pra ganhar. Só que, velho, a grande verdade é que se não fosse aquela cagada do Will Hardy no final, o Lakers talvez não tivesse ganhado o jogo. Talvez não tivesse ganhado o jogo. E o que aconteceu? Explicando a cagada pra vocês. Faltando ali cerca de 7, 6 segundos pra acabar o jogo, o Jazz tava perdendo por 1 ponto, né? E o Colin Sexton tava com a bola. O Colin Sexton tava com a bola e tal. Ele, né, como sempre, foi muito corajoso. O Colin Sexton, ele é um jogador muito corajoso. Eu admiro muito isso no Colin Sexton. Ele é o cara que tá numa situação desfavorável, tem um marcador maior que... Tá tendo ali um marcador maior do que ele. Ele não tá nem aí, mano. Ele parte pra dentro e tenta a finalização. Gosto muito disso no Colin Sexton. E aí, faltando ali 7, 6 segundos pra acabar, ele foi pra cima. Ele tava ali numa situação que aparentava não ser tão favorável assim pra ele. Ele não quis nem saber, partiu pra dentro e conseguiu a cesta. Conseguiu os 2 pontos e deu a liderança pro Jazz. Só que, antes dele finalizar a jogada, o Will Hardy, treinador do Jazz, pediu timeout. Ele pediu timeout. Por quê? Porque ele achou que o Colin Sexton não ia conseguir a bandeja. Porque ele estava numa situação, teoricamente, desfavorável ali. Então, ele percebeu o mismatch desfavorável, o matchup desfavorável, né, melhor dizendo, pediu timeout. Só que nisso, o Colin Sexton tinha conseguido a infiltração e tinha conseguido os 2 pontos. A arbitragem anulou os 2 pontos, porque timeout foi pedido. Na volta do timeout, o Lakers conseguiu o stop, conseguiu a defesa, e o Jazz perdeu a chance de ganhar. Não é que o Jazz perdeu o jogo, o Jazz perdeu a chance de ganhar. Se não é o timeout do Will Hardy,
o Jazz provavelmente teria ganhado o jogo. Provavelmente teria ganhado o jogo. Ah, Luiz, mas pô, o Anthony Davis falou que se ele não tivesse ouvido o apito do árbitro, ele tinha subido pro toco. Beleza. Poderia, mas talvez ele cometesse a falta também. Entendeu? Então, eu acho sim que o Jazz ontem perdeu por conta desse erro. Pra mim, o Will Hardy foi total culpado pela derrota do Jazz. É algo que vai causar algum problema no vestiário do Jazz? Óbvio que não, porque tudo que o Jazz quer é perder, né? Então talvez a diretoria do Jazz até parabenize o Will Hardy, né? Porque, pô, uma vitória ontem seria um desastre pro projeto Cooper Flag, né? Então, não acho que é algo que vai ter nenhum tipo de desdobramento. Mas foi uma pena, né? Porque o Collin Sexton conseguiu uma jogada muito bonita e poderia dar a vitória pro Jazz. Mas não aconteceu. O Lakers, mesmo não sendo brilhante e tal, venceu. 12ª vitória do time na temporada, 12-8. E é isso, vida que segue, né? Mas foi uma situação inusitada, né? Foi um erro realmente bizarro. Bizarro o erro do Will Hardy. Próximo jogo, Dallas Mavericks e Portland Trail Blazers. Boa vitória do Dallas, viu? O Dallas jogando fora de casa, bateu o Blazers por 137-131. Foi o jogo onde o Dallas teve de novo que lidar com lesões, né? Com lesões não, né? Com ausências. O Kyrie e o Naj não jogaram, os dois ficaram de fora. O Lively também não jogou. E o Klay Thompson, de novo, foi desfalque. Lado bom, Luka Doncic voltou e voltou muito bem. Luka voltou metendo 36 pontos e distribuindo 13 assistências. Jogo muito bom do Luka, 40% para 3. Jogo absurdo de bom. E uma outra boa notícia foi o Quentin Grimes, né? Quentin Grimes que, na ausência do Luka, cresceu muito de rendimento. Ontem, de novo, foi muito importante, né? Conseguiu ali jogadas vencedoras no final do jogo. PJ Washington também conseguiu bolas importantes no final da partida. E aí o Dallas, mesmo sofrendo, bateu o Blazers por 137-131. Né? O Dallas vive um bom momento, né? São 4 vitórias seguidas pro time. E, cara, muito bom, cara. Muito bom ter aí a volta do Luka. Acredito que o Curry deve voltar já no próximo jogo. Acho que foi só poupou mesmo, porque ele teve que carregar o Dallas nos últimos jogos, né? Então, merecia um descanso. E a tendência é de subida do Dallas. O Dallas vem bem, jogando bem, e ontem conquistou uma boa vitória num contexto que não era lá tão favorável. Beleza, tinha um Luka e tal, mas Klay, Lively, Curry, Naj fora. Desfalques importantes, mas o Dallas superou os desfalques e venceu a partida. Outro time que venceu ontem e também na superação foi o Spurs, hein? San Antonio Spurs encarou o Sacramento Kings em Sacramento e mesmo chegando a perder por 17 pontos, o Spurs foi lá e conseguiu o comeback. O Spurs conseguiu um comeback de 17 pontos, fez um segundo tempo muito bom. O quarto período do Spurs foi uma coisa muito boa, tanto que venceu por 35-28 e saiu com essa gigantesca vitória, mano. Gigantesca vitória. O Spurs se coloca totalmente na briga por pós-temporada. Né? São 11 vitórias, 9 derrotas. É uma sequência muito boa do Spurs. O Spurs recentemente engatou 4 vitórias seguidas, então é um momento bom, é um momento de crescente também do Spurs. O Wembanyama, brincadeira que o Wemby tá jogando. O Wemby ontem terminou com triple-double de 34 pontos, 13 rebotes e 11 assistências. Foram 5 bolas de 3 pro Wemby. O Wemby que nos últimos 7 jogos tá com média de 32,1 pontos, 10,1 rebotes, 3 tocos, com 40,7% para 3. É sacanagem o que o Wemby tá jogando. É sacanagem. O Wembanyama, ele tem chances reais de ser o primeiro na história da NBA a terminar uma temporada com 3 bolas de 3 de média e 3 tocos de média. Ele tem grandes chances
de terminar a temporada com esses números inéditos. Então, é uma fase absurda que o Wemby vive. E é muito legal ver ele tendo essa grande fase, ele passando por essa grande fase, conseguindo dar vitórias pro Spurs. Mais importante do que o Wemby jogar bem é ele jogar bem dando vitórias pro Spurs. É o Spurs conseguir vencer com o Wemby jogando bem. Esse é o cenário dos sonhos pro Spurs. E é o que tem acontecido. San Antonio vence um time, na teoria, mais forte do que ele. E, de novo, né? É o mesmo Spurs que venceu o Thunder, por exemplo, sem o Wembanyama. Então, é uma fase realmente muito boa e é muito bom ver o Spurs voltando a competir. Eu, como grande simpatizante da franquia, fico muito feliz de ver o Spurs bem, mano. Muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo. Já o Kings segue na draga, né? O Kings tá numa queda livre. Impressionante como as coisas estão dando errado no Kings. Jogando em casa, abrindo 17 pontos, os caras vão lá e tomam uma virada. Assim. Bizarro. Foi a 6ª derrota do time nos últimos 7 jogos. A 12ª na temporada. E o que chama a atenção nessas derrotas são pra quem que foram essas derrotas. A maioria das derrotas que o Kings sofreu nessa sequência foram pra times que, antes da temporada começar, todo mundo colocava em prateleiras abaixo do Kings. San Antonio, Atlanta, Portland. São times que ninguém colocava como times melhores do que o Kings. E o Kings perdeu pra esses caras. Então, tudo tá dando errado em Sacramento, velho. Tudo tá dando errado, os jogadores não estão bem, tem caras ali vivendo fases muito ruins, e as derrotas não param de vir. E eu não vou mentir, cara, eu tô bem pessimista com esse Kings. Eu já tava pessimista antes da temporada começar, vocês devem se lembrar que eu coloquei o Kings fora do play-in na minha prévia. Então eu já tava pessimista antes, mas eu juro que eu não esperava tanta coisa ruim acontecendo no Kings nessa temporada, mano. É um time desconexo, é um time que não funciona. Mike Brown não acha soluções. Tá esquisito, cara. As coisas em Sacramento estão bem esquisitas. Bem esquisitas mesmo. Bom, pra finalizar aqui, nosso resumo da rodada, falar sobre o último jogo da noite. Foi o jogo que encerrou a rodada, que foi um jogaço. Né? Um jogaço entre Clippers e Denver. Né? Os dois times que já protagonizaram um grande jogo nessa temporada. De novo entregaram um jogo muito bom lá no Intuit Dome, que terminou novamente com vitória do Clippers. O Clippers bateu de novo o Denver Nuggets ontem por 126-122. E foi mais uma noite onde o Vintage Harden apareceu. Tá sendo muito legal, nesse começo de temporada, ver tantas atuações que lembram, né, o Prime Harden. Vira e mexe, a gente vê vestígios do Prime Harden. Coisa que, por exemplo, ano passado, a gente viu muito pouco. A gente viu muito pouco do Harden das antigas, sabe? E nessa temporada, ele já entregou alguns jogos que fizeram a gente remeter ao Harden das antigas. E ontem foi mais um jogo desse. 39 pontos pra ele, 11 assistências, ficou a 2 rebotes de um triple-double, foram 6 bolas de 3 convertidas pelo Harden, uma porrada de jogada absurda de mano a mano. Teve uma jogada ali no quarto período, se não me engano, ele foi pra cima do Peyton Watson, que, mano, deu dó do Peyton Watson. Deu dó. Ele tirou o Peyton Watson pra merda. Coisa que no Prime o Harden fazia direto, né? Então, foi mais uma amostra do Prime Harden. Pra quem não viveu o auge do Harden, o jogo de ontem foi muito próximo do Prime Harden. Foi muito próximo. E culminou
com essa grande vitória do Clippers. Claro, foi o único destaque? Não, Norman Powell também jogou pra caralho. Norman Powell, que voltou de lesão, entregou 28 pontos, jogou muita bola, Norman Powell. Mas o Harden foi o cara. Foi o cara e fez história, né? O Harden ontem se juntou ao Stephen Curry como os únicos jogadores na história da NBA com pelo menos 3.000 bolas de 3 convertidas. Só ele e o Curry. Só ele. E como ele mesmo fala, o Curry, ele não conta, né? O Curry não conta. Então o Harden, ele é, entre os humanos, o único com 3.000 bolas de 3 na NBA. Porque o Curry é outra parada. Né? Então, mais uma noite histórica pro Harden, mais uma vitória pro Clippers, na base da ótima defesa. De novo, fez um trabalho muito bom. E do Harden, que tem deixado vestígios do seu auge nesse começo de temporada. Muito bom, cara. Muito bom. Pelo Denver, destaque pro Jokic, né? Mais um triple-double pro Nikola Jokic. Ontem foram 28 pontos, 14 rebotes e 11 assistências pro Jokic. O Jokic ontem empatou com o Magic Johnson como o terceiro jogador com mais triple-doubles na história da NBA. São 138 triple-doubles pro Jokic e também pro Magic. Só que tem uma pequena diferença. Né? O Jokic, ele conseguiu chegar a 138 triple-doubles com basicamente 200 jogos a menos que o Magic. Né? O Magic precisou de quase 900 jogos para bater 138 triple-doubles. E o Jokic conseguiu com menos de 700. Óbvio, tem aí a diferença de geração, a liga era totalmente diferente nos anos 80, era menos ofensiva do que é hoje, tem todas essas questões. Mas não deixa de ser algo impressionante. Não deixa de ser impressionante um jogador, um pivô, precisar de 200 jogos a menos para alcançar uma marca que o Magic Johnson conseguiu. Entendeu? É bizarro, cara, é bizarro. Mas não foi suficiente para evitar a oitava, para evitar a oitava derrota do Denver Nuggets na temporada. Mas foi um baita jogo, viu? Se você não assistiu, vale a pena assistir pelo menos o compilado aí do jogo, que foi muito bacana, mano. Foi bem legal mesmo, foi uma ótima partida para encerrar a rodada, tá bom? Então, sobre a rodada de ontem, era basicamente isso que eu tinha para falar. Vamos agora pro nosso querido giro de notícias. Vamos! Muito bem, pessoal. Vamos aqui então passar pelas principais notícias do dia. Separei aqui 3 pra gente comentar. E a primeira é sobre o Golden State Warriors e sobre essa fase ruim que o Golden State vive. O Golden State vem aí de 4 derrotas seguidas, vem entregando atuações questionáveis aí, né? O jogo contra Brooklyn foi um jogo bem questionável e tal. Teve outras atuações também abaixo. E uma das coisas que mais tem se destacado nesses jogos ruins do Warriors é a questão da minutagem dos seus principais jogadores. Por exemplo, o Curry, no jogo contra Phoenix e no jogo contra Brooklyn, ele passou muito tempo no banco. Contra Brooklyn, ele ficou, entre o terceiro quarto e o quarto período, ele ficou 9 minutos no banco. 9 minutos no banco. Entre o fim do terceiro quarto e o começo do quarto período. Contra Phoenix, ele só foi voltar pro jogo faltando 8-7 para acabar o jogo. Então, essa alta minutagem do Curry no banco é algo que tem sido muito criticado, no trabalho do Steve Kerr. E foi algo que o Curry comentou sobre. O Curry, ele falou sobre essa questão da rotação do Golden State. E ele defendeu a ideia de que o Warriors deveria encurtar a rotação do time. Que o Warriors deveria priorizar certos jogadores, que deveria dar mais minutos
para alguns jogadores e não ficar distribuindo tanto a minutagem como tem sido feito na temporada. E aí eu peguei aqui essa matéria do Jumper que traz a fala do Stephen Curry. E, ó, ele falou o seguinte: é difícil para qualquer um tentar encontrar um ritmo e saber o que será pedido para fazer. No segundo quarto, tivemos que usar 13 jogadores. Isso é difícil. Somos uma equipe única, é uma situação única. Mas acho que isso nunca foi feito na liga, provavelmente. No entanto, é uma temporada de 82 jogos e é preciso descobrir ajustes e é preciso descobrir quais ajustes fazer. E aí aqui, ó. Provavelmente precisamos ser mais previsíveis no dia a dia para que os jogadores possam encontrar um pouco de ritmo. Mas isso significa reduzir para 1 ou 2 jogadores? Talvez. Então, o Curry, ele defende a ideia de que o Warriors deveria dar uma encurtadinha na rotação para manter um certo padrão de jogo, né? Para manter mesmo os caras mais impactantes, os caras mais entrosados ali, o maior tempo possível em quadra. E é uma ideia que eu concordo, tá? Eu acho muito bom você ter um elenco com muitos talentos. Eu acho que quanto maior profundidade de elenco você tiver, melhor, tá? Melhor. Se você tiver ali uma rotação de 12, 13 jogadores bons, confiáveis, coisa linda. Só que, e aí entra no que o Curry falou, é complicado você, como time, padronizar o seu jeito de jogar, tendo tantos caras diferentes entrando no jogo toda hora. É difícil, cara. Realmente é difícil. Esse ponto que o Curry levantou, eu concordo muito. E o que me pega muito nessa rotação mais esticada do Golden State é exatamente o tempo que certos jogadores passam no banco. E também o tempo que certos jogadores... o pouco tempo que certos jogadores têm em quadra. Por exemplo, o Moses Moody, no jogo contra a Phoenix, cara, ele jogou 3 minutos. E é um menino que, na minha opinião, deveria ter no mínimo 10, 12 minutos por jogo. Porque ele é um cara que impacta muito na partida. Por exemplo, entre Moses Moody e Lindy Waters, eu não tenho nem dúvida sobre quem é melhor. E quem é melhor pensando no jeito do Warriors de jogar. Pra mim é o Moses Moody. O atleticismo que ele tem, a entrega defensiva que ele tem e a bola de 3 que ele tem faz dele uma opção melhor, na minha concepção, do que o Lindy Waters. E o Kerr só dá 3 minutos pro cara. Entendeu? Então, esse tempo que Curry, que Green, que Wiggins passam no banco, junto com o tempo que certos jogadores... o pouco tempo que certos jogadores têm em quadra, isso é algo que eu acho que, com uma rotação menor, melhoraria. Se o Steve Kerr reduzir a rotação para 10 jogadores, Curry, Green, Wiggins, né, os caras que nessa temporada têm sido os mais importantes para o time do Warriors, eles naturalmente passariam mais tempo em quadra, o que é muito bom. Quanto mais tempo você puder ter o Curry em quadra, melhor. Melhor. Entendeu? Então, reduzir um pouco a rotação, eu acho que seria uma decisão correta por parte do Kerr. Não tô falando que em certos jogos não dá pra ter uma rotação um pouquinho mais esticada. Por exemplo, num jogo contra um Utah Jazz da vida, acho que dá pra você esticar um pouquinho mais a rotação. Dá pra você dar uma segurada na minutagem do Curry, por exemplo. Até pensando na preservação dele pra pós-temporada. Agora, num jogo contra o Phoenix Suns, no prime time, no Arizona, com você perdendo o jogo, irmão, se o Curry tiver condições, bota o cara pra jogar. Não fica deixando ele no banco pra dar minutos pro Gary Payton, tá ligado?
tá pegando um Brooklyn Nets. Você tá com 18 de vantagem e o Brooklyn tá comendo a sua vantagem. Tá acabando com a sua vantagem. Bota o Curry em quadra. Ah, não, mas, pô, tem a minutagem estabelecida. O Curry não pode passar de 29 minutos no jogo. Foda-se. A sua prioridade tem que ser ganhar o jogo. Se você tem o. Se o seu time corre o risco de tomar uma virada bizarra, bota o seu melhor jogador em quadra. Evita isso. Entendeu? Então, esse ponto da rotação do Warriors eu concordo muito. E o Curry, pra mim, tá com a razão aqui. Não sei se ele falou isso com o Steve Kerr. Acredito que sim, porque os dois têm uma relação muito boa. Então, acho muito difícil que o Curry tornasse público uma opinião que ele já não tenha compartilhado com o Steve Kerr. Então, acho que é algo que ele já conversou com o cara. Com o cara, olha a falta de respeito, né? Com o senhor Steve Kerr, né? Então, acredito que ele já deve ter falado sobre isso. E vamos ver se o Steve Kerr, no próximo jogo, dá uma encurtadinha na rotação. Eu defendo essa ideia, eu acho que seria interessante, né? Vai pegar um time, na teoria, mais fraco, fora de casa e tal, né? Então, beleza, estica um pouco mais a rotação, dá minutos pra caras que não tem jogado tanto e tal. Beleza, concordo. Agora, em jogo pegado mesmo da conferência, bota os caras pra jogar. Diminui a rotação e prioriza os seus melhores jogadores, né? E dá minutos pra quem merece também, né? No caso, tô falando exclusivamente do Moses Moody, que pra mim é uma loucura ter tão poucos minutos nesse time. É uma loucura. É uma loucura. Mas enfim. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você concorda com o Stephen Curry ou você é a favor dessa rotação mais esticada, pensando na distribuição maior dos minutos e tal? Você concorda com Curry ou com Steve Kerr? Você tá com quem nessa questão? Comenta aí, eu quero saber. Próxima notícia também envolve o Golden State, envolve uma quase troca pelo Zach LaVine. Tá aqui, matéria do Jumper Brasil, que diz o seguinte: Golden State Warriors discutiu troca por Zach LaVine. LaVine está disponível no mercado de trocas da NBA. Vamos aqui entender essa brincadeira. O Golden State Warriors discutiu internamente uma troca por Zach LaVine. O alarmador do Chicago Bulls está disponível no mercado desde a temporada 23-24. Desse modo, de acordo com Jake Fisher, no The Stan Line, a diretoria considerou o negócio pelo astro, mas as conversas não avançaram e a franquia desistiu. E aqui segue a matéria. O Bulls vem tentando uma troca por Zach LaVine desde a última trade deadline. O movimento faz parte de uma tentativa de deixar o elenco mais jovem, como feito com DeMar DeRozan. O astro, aliás, foi trocado para o Sacramento Kings, enquanto Chicago também conseguiu o jovem Josh Giddey em um negócio com o Oklahoma City Thunder. Um negócio muito mal feito pelo Bulls, tá? Não pela chegada do Giddey, mas pela falta de picks envolvidas na negociação. O Bulls ter trocado o Caruso pro Thunder sem pegar nenhuma escolha de primeira rodada foi uma loucura, tá? Foi uma loucura. Mas, seguindo. Nos últimos meses, contudo, nenhuma franquia mostrou interesse no cestinha, no Zach LaVine. O principal motivo, conforme os rumores, era justamente o alto salário dele no Bulls, sobretudo considerando seu histórico de lesões. O Warriors, entretanto, mudou o cenário e surgiu com interesse na troca por LaVine. A franquia, ainda assim, não aceitou o pacote pedido por Chicago. E aqui tem a fala, Fui informado de que o Bulls tentou negociar com o Warriors, montando um pacote envolvendo Zach LaVine, informou Chris Haynes. Sabe o que me disseram? Poderia ter sido LaVine por Chris Paul e Andrew Wiggins. Então, segundo Chris Haynes, poderia sim ter rolado a troca envolvendo Chris Paul e Andrew Wiggins indo pro Bulls e o Warriors recebendo o Zach LaVine. Eu acharia uma troca ruim pro Warriors, tá? Eu acharia uma troca ruim, mas aí também é ser engenheiro de obra pronta, porque eu tô considerando o que o Wiggins tem jogado, e tá jogando pra caralho. Mas mesmo com o Wiggins meia boca, do jeito que tava antes dessa temporada começar, eu acharia um negócio ruim pelo salário do LaVine, mano. O salário do LaVine ia comer muito do cap space do Warriors. Um cap space que já é muito reduzido, Então, eu acharia uma negociação ruim por parte do Warriors. Eu acharia uma negociação ruim até pelo estilo de jogo do LaVine.
Eu não acho que o LaVine casaria tão bem assim com o Warriors, porque ele não defende, né? E o Golden State, eu sei que dá a impressão de que é um time 100% ofensivo, que só quer arremessar de 3 toda hora, mas o Golden State é um time que tem uma veia defensiva muito forte. Muito forte, principalmente de 22 pra cá. De 22 pra cá, o Golden State se caracteriza por uma ótima defesa. É uma das melhores defesas da temporada nesse ano. E na temporada de 22 do título, o Golden State teve a melhor ou a segunda melhor defesa. Não sei se era a melhor ou a segunda melhor. Eu acho que era a melhor. Era a melhor defesa. Entendeu? Então, LaVine, por ser um cara que não contribui nada na parte defensiva, eu acho que ele não ia encaixar muito bem. E não ia encaixar até com a cultura mesmo do Warriors. Seria um encaixe bem difícil. Então, se rolasse essa troca, LaVine por Chris Paul e Andrew Wiggins, eu provavelmente colocaria o Warriors como um perdedor da troca. Provavelmente. Provavelmente. Então, ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que não aconteceu. Agora, eu entendo quem achar que poderia ter sido uma boa negociação. O LaVine é um cara de explosão, é um cara de... numa temporada boa, passa dos 22 de média. Eu entendo e tal, quem é fã do LaVine, mas eu acho ele um cara bem superestimado e eu acho que no Warriors ele dificilmente daria certo. Eu acho. Enfim, parece que a troca foi sim discutida, mas acabou não acontecendo. Você seria contra ou a favor dessa troca? Manda aí nos comentários que eu quero saber também. E aí, pra gente encerrar, vamos falar sobre um ex-jogador do Warriors que pode ser trocado aí, né? Ou que deveria ser trocado, que é o Jordan Poole. Matéria aqui também do Jumper que fala o seguinte: segundo o jornalista, Wizards deve enviar Jordan Poole em troca. Após decepcionar no primeiro ano, ex-jogador do Warriors faz boa campanha em 24-25. O Washington Wizards não é uma das equipes mais competitivas da NBA. Desde que trocou Russell Westbrook e Bradley Beal, a franquia ainda não conseguiu montar um núcleo para ir aos playoffs. Entretanto, de acordo com Morten Stig Jensen, da Forbes Sports, o Wizards pode envolver Jordan Poole em troca num futuro próximo. E aqui tá a fala do... Cadê a fala dele? Acho que não tem a aspa dele, né? Vamos continuar lendo. O jogador chegou à equipe em 2023, apenas um ano após assinar uma renovação de 4 temporadas com seu antigo time, Golden State. Desde que chegou, entretanto, suas performances têm sido ruins. O Washington tem média de 18 pontos e 4,5 assistências por jogo, com aproveitamento de quadra de 42,1%. Os números nem são tão diferentes de quando jogava pelo Warriors, mas era esperado que o jogador desse o próximo passo em seu novo time. Até porque o Jordan Poole no Wizards, ele é, na teoria, um dos protagonistas do time, né? No Warriors ele era um coadjuvante de luxo. Né? E executando o papel de coadjuvante, ele foi maravilhoso. Até o último ano dele. O último ano dele foi bem fraco. Foi bem abaixo. Mas, na campanha do título, por exemplo, o Jordan Poole foi muito bem no papel de coadjuvante. No Wizards, a cobrança é maior porque ele não é coadjuvante, ele é protagonista. Então, aí que tá a cobrança maior. Além disso, o Poole também foi muito criticado pelo seu esforço na defesa, pela falta de esforço, né? Afinal, muitas vezes o alarmador parecia nem mesmo tentar defender, o que gerou críticas dos torcedores. Mas no Warriors era também assim, tá? Óbvio que no Wizards, ano passado, elevou muito. Ele se tornou ainda mais peladeiro. Mas no Warriors ele também era bem descompromissado na marcação. Né? O que, por exemplo, Luiz, mas você tá falando que o LaVine não ia dar certo no Warriors pela falta de defesa? O Jordan Poole deu. Só que o Jordan Poole vinha do banco. Era outra parada. O LaVine chegaria no Warriors para ser titular. Aí é outros 500. E são outros 500. Seguindo. Ao invés de trocá-lo logo de cara, o Wizards decidiu segurar o jogador e esperar seu valor, até então no chão, subir. E aconteceu. Essa temporada, Poole tem média de 21 pontos por jogo, 42,1 nas bolas de 3. Realmente o Jordan Poole tá bem melhor nessa temporada, tá? Tá bem melhor nessa temporada. Mas eu ainda não sei o quão valorizado o Jordan Poole tá no mercado. Sinceramente, por exemplo, eu não sei se algum time pagaria uma primeira rodada pelo Jordan Poole. Mesmo com ele jogando bem. Não sei.
Vamos lá. Assim, segundo Stick Jensen, é hora da franquia seguir outro caminho. Aí tem a aspa dele. Um contrato expirante com alguma escolha de primeira rodada não seria ruim. O Wizards não vai trazer grandes jogadores no off-season, mas pode usar o espaço gerado para tomar mais contratos ruins para si em troca de escolhas. Ver se tem mais alguma coisa. Embora Poole finalmente pareça estar mais próximo do que era esperado dele, ainda não é o suficiente. Ademais, o Wizards parece ter achado 3 jogadores que serão as peças principais dos próximos anos. Alex Sarr, Coulibaly e Bob Carrington. Já mostraram coisas boas o suficiente para animar o torcedor. Enfim, cara, assim, eu não duvido do Wizards tentar trocar o Jordan Poole. Até acho que seria uma decisão correta tentar trocar ele. Mas eu não sei se o time vai conseguir uma primeira rodada pelo Jordan Poole, não. Pelo Kyle Kuzma, eu acho que consegue uma primeira rodada. Pelo... Cara, talvez pelo Valanciunas, dependendo do time que negociar, talvez até consiga uma primeira rodada. Agora, pelo Jordan Poole, eu acho difícil. É difícil, mas eu não confio tanto porque... Ah, mano, esse quê de peladeiro do Jordan Poole é foda, cara. É complicado, mano, se apostar nisso. Entendeu? É uma primeira rodada pelo Jordan Poole. Por exemplo, se o Thunder dá uma primeira rodada pelo Jordan Poole, eu ficaria revoltado, cara. Eu ficaria revoltado. Entendeu? Eu não sei, velho. É difícil prospectar o valor do Jordan Poole. O contrato dele não é bom. Diferente do Kuzma, que tem um contrato que vai ficando mais barato com o passar dos anos. Então, pelo contrato do Kuzma ser bom, eu acho que ele valeria sim uma primeira rodada, não duas, uma primeira rodada. Então, não sei, velho. O Valanciunas eu acho que valeria uma primeira rodada, dependendo do time que for negociar, pelas características que ele tem. Ele é um pivô muito confiável. E aí, em times que não tem pivô, não tem um pivô confiável, eu acho que o time poderia sim dar uma primeira rodada pelo Valanciunas. Agora, o Jordan Poole, ele tem características que não são tão exclusivas, né? Ele é o quê? Ele é um bom shot creator, cara habilidoso, que consegue ter explosões de 30, 40 pontos, mas que para cada jogo de 40 pontos são 5, 6 de 15 chutando para 30%, entendeu? Então, é difícil, cara. É difícil você apostar uma primeira rodada no Jordan Poole. Eu não daria uma primeira rodada por ele, não. Sinceramente. Eu não sei. Eu, se sou Wizards, eu não troco ele agora. Eu seguro ele até o fim da temporada pra ver se ele valoriza um pouquinho mais. Porque com uma temporada inteira boa, entregando um basquete consistente, aí eu acho que talvez no off-season o Wizards consiga, talvez, convencer alguém a dar uma primeira rodada por ele. Em fevereiro, eu não sei. Não sei. Né, então... Eu se... Ah, cara... Eu acho que o Wizards deveria tentar trocar pra prospectar o valor dele. E se vê que ninguém tá tão afim de dar uma primeira rodada, aí segura e tenta trocar no off-season. É o que eu faria. Bati o martelo. É isso que eu faria. Prospectaria o mercado dele em fevereiro. Ó, gente, Jordan Poole tá no mercado, hein? Veria o que as equipes estão afim de oferecer. Se vier alguma coisa interessante, despacho. Se não vier, seguro até o fim do ano e tento trocar de novo no off-season. É o que eu faria com o Jordan Poole. É o que eu faria. Mas, segundo aí o jornalista, o Wizards pode tentar trocar ele já agora. Vamos ver. Vamos ver o que acontece com o nosso querido menino Piscina. Enfim, essas eram as notícias que eu queria trazer no programa de hoje. E esse foi o programa de hoje, né? Encerramos aqui a edição. Vamos para a despedida. Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Pro pessoal que assistiu aí o programa e que tá querendo assinar o League Pass, que é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA, eu vou deixar um link no primeiro comentário fixado do vídeo que vai te oferecer o League Pass com 7 dias grátis de teste e com desconto no plano mensal e no plano anual. Então você que não tem o League Pass, aproveita, usa aí o link e garanta já o seu com todos esses benefícios. E de quebra você ajuda o canal, né?
você ajuda aqui o trabalho do titio. Então, se puder dar essa moral, eu agradeço demais, tá bom? Turma, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Amanhã voltamos com mais uma edição do Switch TV Show. A semana só tá começando, então tem muito Switch TV Show pra sair ainda. E é isso, velho. Obrigado, tamo junto e tchau.